Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Tudo bem? Muito bom. O Campos Neto também, para ele, tá tudo bem. Eu acho que tá, que ele disse que o juro... O juro tá suave na nave. Quer ver? Olha só a manchete aí que a Raniele traz para nós sobre a fala dele aí na Câmara, Ari. Roberto Campos Neto diz que taxa de juros no Brasil não é exorbitante. Nananina, não. O país tem o segundo maior juro real do mundo. Tá vendo ó, como os fatos não existem? O que existe é a opinião. Depende do ponto de vista. É, rapaz, eu vou te falar. Vamos lá, Raniele Veloso. O que é que ele justificou para explicar essa frase aí, hein? Pois é, Amadeu, ainda hoje Campos Neto está dando explicações sobre a política monetária do país aos deputados. A comissão segue. Então, ele primeiro apresentou ali as metas do país em relação à política monetária, inflação e também juros. Ele reconheceu que a taxa de juros, que é de 10,5% atualmente, uma das maiores do mundo, é alta, mas elas não são exorbitantes. De acordo com o presidente do Banco Central, alguns fatores, como principalmente a dívida externa, afeta diretamente essa dívida, essa taxa alta, né? Ele diz que quanto maior a dívida, maior a taxa de juros. Além de outros fatores, inclusive como parâmetros de risco, o economês que ele explicou. Mas o que a população quer saber mesmo é porque que o dinheiro, né, do brasileiro atualmente não rende nada exatamente por conta disso. Vamos ver. De 2019 a 2024, a gente teve a menor inflação no período com a menor taxa de juros. Então, assim, não é possível afirmar que a gente tem uma taxa de juros exorbitante, apesar de ter uma inflação muito baixa. Na verdade, o que a gente tem hoje olhando o que aconteceu em termos de história brasileira, é óbvio que comparando com os outros países é diferente, a gente tem uma taxa Selic menor do que a média e uma inflação menor do que a média, ainda mesmo passando por um período de inflação global muito grande. Ele também disse que a baixa taxa de recuperação de crédito do país é o que afeta essa taxa. E ele também defendeu outros pontos, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, a autonomia financeira também, não só administrativa como é atualmente. A PEC, proposta de emenda da Constituição, que estabelece essa mudança, pode ser votada amanhã no Senado, e ele defendeu por A mais B, que é a melhor alternativa para o Banco Central. Satisfação, compareço a essa audiência pública. Eu vou fazer uma sugestão. Por que não criamos um outro país? Desmembramos o Banco Central do Brasil, criamos uma nova república, a República do Banco Central. Autonomia financeira, independência, não presta conta de auditoria de nada, não tem... Pronto, acabou. Resolve o problema, professor Vila? Quase. Imagina, Amadeu, quem nos acompanha, se durante o Plano Real, que está agora fazendo aniversário aí, há pouco tempo, se o Banco Central fosse autônomo em todos os sentidos e independente. Seria incrível ter colocado em prática o Plano Real que mudou a história do Brasil, inegável. Nós tínhamos uma inflação de 2.400% ao ano, 4 anos depois era 9%. Né? Então, isso é um equívoco, primeiro, a independência do Banco Central, e outro, essa autonomia que vai transformar o Banco Central não sei que, um tipo de ente jurídico, que eu não sei bem qual. Então, ele está absolutamente equivocado, né, nesse ponto, e também em relação à taxa de juros. Há muito, não é também razão especialmente desse senhor, gozado que o avô dele era chamado de Bob Field, hoje ninguém lembra mais, né? Porque adorava tanto os Estados Unidos, o Roberto Campos era conhecido como Bob Field. Bem, a taxa de juros ela é altíssima e não há nenhuma razão sensata que justifique. Nós temos balança comercial positiva, taxa de inflação extremamente baixa, a queda da taxa de desemprego dos últimos 10 anos é a menor, temos reservas de cerca de 360 bilhões de dólares no exterior,
Não temos quase dívida externa em dólar, grande parte da dívida hoje ela é interna, não temos nenhum empréstimo pendurado no FMI, em suma, e vivemos uma realidade que, comparado ao mundo, tendo a entender o momento da conjuntura mundial, é relativamente boa, devemos crescer, mas até estão alguns falando em 3%, eu achava 2,2%, estão falando até 3% crescimento do PIB. Portanto, é uma visão, tem que entender, por fim, que economia faz parte das ciências humanas, não das ciências exatas, né? E tem várias correntes econômicas. A dele é uma corrente ultraconservadora liberal, né? Existem outras correntes, como a teoria monetária moderna, por exemplo, que pensam uma outra coisa totalmente diferente, e outras correntes que pensam também diferente que ele. A opinião dele ela é infeliz, mas mais do que infeliz, Amadeu, ela é ruim para o país, que ela barra o crédito, a expansão da indústria, do comércio, do emprego, da renda, o desenvolvimento do país. Infelizmente é assim. Vamos esperar que com o novo presidente do Banco Central, daqui a alguns meses, essa situação mude. Dessa questão de assim, independência e autonomia financeira. Ora, quer dizer que isso aí, inclusive, vai contra a filosofia republicana, que é dos contrapoderes, um fiscalizando o outro, um dando conta do que faz ao outro. Francis Teixeira. Olha, Amadeu, não dá para compreender porque o Banco Central ele deveria ter uma política econômica que dialoga, por mais que haja controvérsias com a equipe econômica do governo federal, que dialogue com o governo federal para que se busque um meio termo. Então, essa autonomia, essa independência vai contra o que o plano da equipe econômica do governo Lula quer, deseja, almeja para o país e prejudica o Brasil, porque são duas posições extremamente antagônicas em relação à economia brasileira. Então, Roberto Campos Neto, ele não sente os juros altos porque ele não está naquela parcela da sociedade que sofre com a alta taxa de juros. Ele não está na parcela mais pobre da população que vê o seu poder de compra ser reduzido. E mais, essa alta taxa de juros prejudica o consumidor, prejudica o brasileiro não apenas nessa relação de consumo, prejudica também por conta da estrutura estatal que é prejudicada, porque uma alta taxa de juros também aumenta a dívida pública do país, trava os investimentos que o governo federal quer realizar. Então o prejuízo é geral, Amadeu. Começa lá pelo governo federal, que tem menos recursos para políticas públicas e investimentos, e termina também para o brasileiro no poder de consumo que ele não tem com essa alta taxa de juros. Vamos